Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast da NTT Data. Me chamo Carlos Serioni, sou líder de design dentro da NTT Data. Sou homem, branco, cabelos e barbas castanhos, alguns fios brancos perdidos por aqui. Estou usando óculos, estou trajando uma camisa nas cores azul clara, uma camisa similar a um jeans. E hoje a nossa conversa é sobre um ponto de virada. A web deixou de ser navegação estática e passou a antecipar e resolver os problemas dos usuários. Agentes assistivos, hiperpersonalização das jornadas, conteúdo dentro e fora do site, tudo isso trouxe inúmeras vantagens para o negócio. Mas talvez tenhamos desafios dentro da gestão, dentro da tecnologia e dentro do design que precisamos discutir. Para isso, recebemos aqui nos escritórios da NTT Data, Mayra Sasso, Head de Design do Santander. Mayra, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carlos. Mayra, antes da gente começar, eu gostaria que você, se possível, se descrevesse para a gente, contasse um pouquinho da sua história, da sua carreira. Acho que é interessante para todos ouvir quem é você no mundinho do design. Pode deixar. Bom, vou primeiro começar com autodescrição. Sou uma mulher branca, mediana, altura mediana, de cabelos castanhos, olhos castanhos. Estou hoje vestida com uma camisa listrada azul e uma calça jeans. E óculos. Uso óculos também, porque depois dos 40, obrigatoriamente, tem que usar óculos. É isso que acontece, a idade chega. Contar um pouquinho, né, como eu cheguei no mundo do design. Bom, a história é longa, mas eu vou resumir. Eu prometo. Então, comecei em 2000. Eu tive muita sorte de, logo que eu comecei a faculdade, chegar para trabalhar com produtos digitais. Então, comecei em bancão, comecei em Bradesco. Então, desde o começo, assim, todo mundo ainda se batendo um pouco a cabeça. Como seria, o que fazer. E comecei lá. E aí, ao longo da carreira, fui trocando um pouco de setores. Passei muito tempo no setor automotivo, passei muito tempo atendendo bancos como consultoria. E nos últimos anos, eu me dediquei bastante na minha carreira a uma paixão, que é dar aula, então dou aula também, mas também prestando assistência, consultoria e liderança dentro das empresas para virar essa chave do quanto o design é importante, o quanto ele faz diferença para os nossos produtos digitais. Então, em 2020... até 2024, eu fiquei na Try, trabalhando para diversos setores, desde setores financeiros, também brincamos um pouco com algumas fintechs, edutechs e outros setores. E no último ano eu estava trabalhando para um banco cativo, automotivo, que também é uma paixão, assim, essa mobilidade urbana, como é que a gente vai mudar dessa paixão de carro para esse futuro. E agora estou no Santander. Acabei de chegar, assim, o convite veio no momento meio de mudança mesmo, estou chegando lá. Legal, legal. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui junto com a gente. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria trazer um assunto aqui justamente que eu acho que é o cerne dessa conversa nossa. Quando a gente fala sobre a web, lá atrás, né, até pouco tempo atrás, não tanto assim, a gente fala sobre uma navegação muito estática, conteúdos ali que mudavam de tempos em tempos, mas não tinha, de fato, uma volatilidade como é algo que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem visto a coisa mudar com uma recorrência muito grande, né? E eu entendo que hoje a internet ela deixou de ser esse lugar estático e passou a ser algo mais orgânico, mais flexível. Então a gente fala sobre hiperpersonalização, a gente fala sobre conteúdo dentro e fora do site, né? Muitas vezes antes a gente conseguia fazer traqueabilidade de um usuário dentro da página, hoje muitas vezes o nosso conteúdo impacta o usuário antes mesmo dele entrar na página, né? Dentro do próprio buscador, quando a gente fala de overview ali através de IAs, etc. Então, tudo isso ficou muito mais sofisticado, muito mais complexo, são sistemas complexos que a gente passa a governar dentro da web como designers, né, e como profissionais de tecnologia. E aí uma coisa que eu queria entender com você, na sua opinião, hoje mudou a forma como a gente governa a internet de fato? O design passa a ser mais necessário, menos necessário, continua da mesma forma, mas eu queria entender sobre a governança. Como que a gente gera consistência em algo que é totalmente mutável, em algo que é totalmente orgânico, né? E como a gente mantém a nossa linha de design, como a gente governa uma boa experiência para o usuário
dentro desse contexto? Essa é uma pergunta deliciosa, né? Porque eu venho falando disso há 20 anos e não era escutado. Agora, finalmente, a tecnologia, o momento, o mundo deixa a gente conversar de verdade sobre isso. As decisões, quando a gente toma para uma interface, ela começa muito antes. Ela começa lá quando a gente está entendendo o usuário, o que, que o usuário está fazendo, como é que ele quer e como é que a gente vai construir aquilo. E qual é a forma, que aí sim vem a internet, essa discussão é no meio do caminho. Antigamente, vamos dizer assim, não antigamente tanto assim, há 5 anos atrás, é tudo muito dentro da interface do celular, né? Porque antes disso ainda era desktop, o celular vai para a mão da pessoa, a pessoa faz tudo onde está com aquele aparelho que é uma extensão da sua vida. Aí Perfeito. você começa a fazer ali. Só que agora a tecnologia nos permite não só mostrar na tela e eu fazer antes disso. Eu entendo navegação, eu entendo desejos antes mesmo dele querer. Claro, com muita ética, com limites, etc. Quando a gente vai para dentro da empresa, então, a gente tem que se unir. Muito mais inteligência entre todas as áreas, então, a participação de produto, a participação de tecnologia, muito dados para a Integração gente. total. Integração total, a gente não trabalha, e já faz um tempo, né? As empresas não estão mais em silos, a gente está unindo muito mais. Então, trabalhar muito mais unido para tomar essa a decisão de para onde vai nosso produto e como é que a gente serve para o usuário onde ele está. Porque antigamente ainda a gente tinha essa cabeça de fazer o usuário entrar no nosso sistema. Hoje não é mais, a gente vai entrar onde ele está e como ele está. E como que a gente serve ele da melhor maneira possível. Porque as empresas agora não estão só prestando serviço, estão prestando serviço de relevância nesse momento de jornada do usuário. Então, como é que a gente une dentro da empresa para entender que é muito menos sobre interface, é muito mais do como é que a gente vai servir no momento do usuário. E a gente está vivendo um mundo complexo, porque como o telefone vai para todo lugar, a gente também tem que ajudar ele a usar no momento certo da vida dele. Então, se Uhum. ele está na rua, o que, que é o momento rua? Se ele está tomando uma decisão de compra, como é isso? E deixar de pensar que é só naquele momento que ele vai nos procurar, porque, na verdade, tem toda uma jornada de decisão antes. Então, quando uma pessoa vai comprar um carro, vai comprar uma casa. Ela não fala assim, olha, eu vou comprar uma casa, entrei aqui, faço meu financiamento. Começou muitas vezes meses antes. Às vezes é um momento de vida. Vou ter um filho, preciso de um carro maior, eu preciso de uma casa maior. E como é que aquilo conversa com ele? Eu entendo, trazendo aí, sim, como prestando serviço, como é a melhor decisão para ele. Porque hoje a gente também tem decisões e produtos complexos para entregar. Eu posso alugar, posso comprar financiado, eu posso comprar com pacotes que eu uso, depois devolvo. Como é que funciona isso? Então, essa inteligência do como a gente tem que tomar antes. E é muito menos sobre esse controle no pixel, que a gente adorava fazer interface, e muito mais sobre como é que a gente ajuda essa inteligência para chegar nele. Como é que a gente Perfeito. constrói tudo isso. E a gente vai falar cada vez menos só de interface, a gente vai falar de muitas outras. É porque interface a gente aprendeu que é a telinha, né? Exato. Interface é onde a gente resolve o problema, Exato. é a interação. Então, essas interfaces inteligentes, menos tela e mais momentos do usuário. Então, acho que essa Perfeito. governança acontece unido, junto, com muito dado, com muita inteligência antes, para ajudar o usuário na hora da tomada da decisão dele. Perfeito. Acho que tem um fator muito crítico nessa sua fala aí também, quando a gente para olhar para a internet como uma entidade, né? Ela é ubíqua. Então, o que significa que hoje a gente não está somente no celular. Eu tenho Alexa, eu tenho meu smartwatch, eu tenho a minha geladeira conectada na internet. Então, Exato. como que eu programo uma jornada concisa, independente do dispositivo, independente de por onde esse usuário acessa aquela experiência? Ela é uma experiência hoje phygital, né, inteiramente phygital. Então, eu preciso entender aonde que eu impacto aquele usuário e por quais dispositivos e principalmente quais são as necessidades. Então, a interface virou, de fato, tudo aquilo que a gente hoje tem dentro de casa, né? Pelo menos grande parte dos eletrodomésticos hoje tem essa conexão e a gente pode usufruir como designers desse dispositivo para que a gente consiga projetar a melhor experiência possível. E pensando muito no usuário, né? Porque ele nem percebe que ela tá lá. Exato. E aí, como é que a gente tem que lembrar que a gente tem limites, tem ética, a gente não vai avançar em nada que ele não queira. Mas mesmo assim, pensando nele. Então, deixar ele na tomada de decisão, no controle e aonde ele quer. Então,
isso de deixar também muito claro, tá na sua geladeira, mas você faz o que você quiser. Isso. Ela não faz nada sozinha. Está dentro da sua casa, mas você fala quando ela te ajuda, quando não te ajuda. Ela pode só acender a luz. Então tá bom, ela só vai acender a luz quando você der comando. Uhum. Porque também a gente tem que lembrar que nós também humanos, nós estamos ali do outro lado também. Isso. Quanto vai impactar a gente também nisso? E pensar um pouco também no construir um ambiente saudável para todo mundo, que também às vezes parece que é muito overwhelmed e as pessoas vão ficar também. Perfeito. Então, esse incômodo, a gente tem que saber também como construir. E sempre defendi, e agora mais do que nunca, é estar perto do usuário. Para Exato. escutar, para entender, para ver. Não adianta eu ficar dentro do escritório tomando decisões por ele. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Maravilha, perfeito. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessas questões éticas, que eu acho que vai ser uma das principais perguntas aqui, mas aí, só para a gente tirar o GPT logo da sala, né? O que acontece hoje? A gente tem visto uma certa fadiga, pelo menos isso é uma experiência pessoal minha também, como líder aqui dentro da NTT Data, nós temos visto uma certa fadiga de alguns designers em relação a agentes de IA, em relação a IA generativa aplicada ao processo de design, né? Existem pessoas que são super engajadas com o tema, mas existem outras pessoas, designers ali, que existe uma resistência ainda em relação ao uso dessas ferramentas, talvez mais um cansaço, afinal de contas, se eu abrir, por exemplo, o meu Instagram agora, eu com certeza vou encontrar 3 a 4 cursos de IA aplicado ao design em 3 minutos de interação. Tudo bem que é o meu algoritmo, né? Mas ainda assim, eu acredito que outras pessoas que não têm o mesmo algoritmo que o meu, ainda assim estão sendo impactadas o tempo todo por alguma coisa. A IA mudou o processo de trabalho, a IA mudou o workflow, a IA está reinventando uma profissão. Então, tudo isso acaba contribuindo para essa certa fadiga, essa resistência. Mas é um fato, a gente está vivendo uma nova revolução, né? E essa revolução a gente precisa entender como que a gente consegue quebrar essa barreira da resistência que nós temos nos times de design para que as pessoas consigam caminhar junto com o espírito do tempo ali delas, né? Então, para isso, eu queria entender com você. Você teve essa experiência na sua carreira nesses últimos meses, né? Ou nos últimos anos, onde a IA foi mais proeminente ali dentro do processo de design? Você sentiu essa fadiga de outros designers? Como que você enxerga essa resistência e como que você entende que a gente consegue avançar e capacitar essas pessoas para que elas se movam junto com o futuro? Olha, a gente tem que ser agora, nesse momento, muito receptivo, atento para os nossos times como liderança, escutar mesmo. A fadiga existe, mas a fadiga existe sempre que há um ponto grande de mudança. Sim. Agora está mais intenso porque está muito sendo falado, então a gente tem notícias chegando, os cursos chegando, então isso vem muito intenso, só que ela vai acontecer. Mas eu vou contar a história de outra forma, que eu costumo contar para o meu time, que eu acho que daí ajuda a gente a compreender. A gente está no melhor momento da história em termos de evolução tecnológica. Eu sei que nós temos problemas ambientais para serem discutidos, eu sei que a gente tem problemas éticos para serem discutidos, eu sei que a gente tem problemas dentro das empresas para serem discutidos. Mas, em nenhum momento da humanidade, a gente teve recurso para fazer o ponto de virada da humanidade. A gente sempre teve, desde a Revolução Industrial, nossos corpos, nossos tempos muito voltados para a produção. Hoje, nós estamos contando com esse trabalho da IA fazendo trabalho que eram muito repetitivos. Então, liberando o humano para fazer outros trabalhos. Voltar para uma coisa que é nossa, que a gente deixou de fazer, que é deixar de fazer arte, deixar de fazer coisas com a mão, deixar de criar coisas para nós mesmos. Então, quando a gente fala esse trabalho do design, o que é mais importante também que ele deixou de fazer? Que deixou de pensar, de ter tempo para pesquisa, de ter tempo de ir atrás de coisas relevantes, que é eu, na minha opinião, o mais gostoso do trabalho, que é falar com o usuário, estar perto, entender, observar, sair na rua, ver como as pessoas estão se comportando, ter tempo para isso, que a gente tinha deixado de fazer, porque as interfaces, telas, estão tão complexas que a gente ficava lá mexendo no pixel, mexendo na cor. Então a gente agora, peraí, a gente pode deixar a máquina fazer um trabalho que era exaustivo e dar um passo para trás. Mas isso tem preparação de time, como você falou. Como é que a gente volta a falar de pensamento crítico, de perguntas certas, de investigação? E aí pensar, se reunir mais para discutir. Isso o humano vai fazer, porque a máquina não faz. Ela vai repetir.
E eu não quero que meu produto repita o competidor. Eu quero recriar, eu quero fazer coisas mais inteligentes. Perfeito. Então a gente precisa voltar a falar disso, entender a fadiga, ela vai existir, explicar esse ponto de mudança e estar junto. E aí a gente vai ter tempo. Eu estava num fóruns de discussão sobre IA com professores, com pessoas da área, pessoas que já estão trabalhando, e eu acho que a discussão mais legal que estamos tendo e que a gente deixa de ter, legal, a IA tá aí para fazer essa produção, mas ela não substitui o humano, porque o humano, ele tem uma percepção. Por exemplo, vamos usar a arte como exemplo. Quando a Uhum. arte feita pela IA, ela é uma recriação da recriação, ela pegou uma referência e recriou. Onde está a graça daquilo? O que ela vai passar de recado? Mas quando talvez ela ajuda você a criar uma ideia que você teve de arte que não teve, aí ela muda o jogo. Isso. Que eu posso ter uma produção. Eu estava falando de criação de produtos. Gente, tem tanto produto para ser criado que a IA pode fazer investigação muito mais rápido do que a gente faz, mas a gente tem que dar o comando, dar a informação e falar, vamos criar em cima disso. Por exemplo, outro dia tem a história das cadeiras. As cadeiras, ela traz um problema de saúde para trabalho. A gente tem problema de coluna, a gente tem problema de força nas pernas que a gente Correto. perdeu ao longo do ano. Vamos dar essa meta para a IA? Vamos entender como uma forma melhor de trabalhar, ainda assim que o corpo ainda fique habilitado? Vamos trabalhar a saúde humana? Ele ajuda a gente a pesquisar, mas tem que ter alguém ali comandando, porque eu acho que é isso que vai dar as respostas certas, porque senão a IA vai afunilar para que ela aprendeu a fazer, que é copiar, replicar modelos. E a gente está falando de Perfeito. recriação de coisas que a gente não tinha tempo ou não tinha capacidade de processamento de uma máquina, por exemplo, para criar para a gente. Então, sim, mas temos que falar com os times, temos que entender, temos que trazer para eles capacitação para o pensamento crítico, voltar para a pesquisa. Ótimo, ótimo. Até traçando um paralelo com outro podcast que nós tivemos aqui recentemente, né, onde eu mencionei o seguinte ponto. Hoje nós estamos saindo de. Anteriormente nós mesmos éramos inteligências artificiais, porque nós estávamos tão presos no procedural, tão presos na operação, no pixel perfect, né? Exato. Que nós mesmos éramos inteligências, nós mesmos éramos máquinas, né? Então, por que não trazer essa demanda para a máquina hoje, de fato, para que a gente possa se dedicar ao imprevisível, né? Exato. Que é algo muito intrínseco nosso como seres humanos. Então, como que o designer ele consegue trabalhar com esse imprevisível, com a arte, com o senso por trás de tudo aquilo que a gente está criando? Como que a gente consegue se dedicar ao humano? Porque no final do dia, quem ensina a máquina a trabalhar melhor e quem imputa os dados humanos na máquina são as pessoas. Então, o designer, eu acredito que ele vai ganhando esse papel professoral em relação a essas máquinas. Eventualmente, acredito que isso vai ser evoluído, né? A atuação da máquina vai ser evoluída também. Acredito que num longo período de tempo, a gente não ainda estamos ali somente no operacional com o uso das máquinas, mas eu acho que na longa cauda a gente vai ter uma evolução. Mas eu acho que o papel do designer nesse momento ele é muito importante para isso, para sair daquilo que ele fazia antes e começar a olhar o mundo com um olhar mais estratégico, mais humano, mais sensível, que é algo que a máquina nunca vai conseguir copiar. Pelo menos não nos próximos 20 anos, eu acredito, pelo E menos. faz ela trabalhar para a gente, né? Exato, exatamente. E aí a gente vem aqui para nossa próxima pergunta, que é aquele assunto mais delicado que eu mencionei para você. A gente sabe que hoje não é um cenário só em bancos, mas em vários setores. A gente tem se direcionado, principalmente em experiências web, né? Que eu acredito que é de fato o canal que consegue trabalhar melhor ainda com esse tipo de coisa, até mais fácil com esse tipo de coisa, mas o assunto aqui é hiperpersonalização, ou personalização da jornada em tempo real, né? A gente está muito acostumado com isso em redes sociais, mas a gente está vendo outros players começarem a trabalhar esse tipo de coisa. Então, antecipar a minha necessidade, customizar, né? Personalizar a minha jornada, eu como indivíduo, não como grupo. Então a gente deixa as personas de lado, aqueles clusters, aqueles grupos, e a gente passa a olhar características únicas que me individualizam dos demais usuários. Então o design ele passa a ser exclusivo para mim, né, feito sob medida. E aí a minha dúvida aqui é, isso feito da forma como é feita hoje,
traz muitas questões poderosas para negócio, para diferentes setores, tá? E para diferentes áreas dentro desses setores. Mas também levanta questões éticas, como você mesma falou, né? E aí eu queria entender, na sua percepção, hiperpersonalização ou jornadas personalizadas, como que a gente consegue governar esse assunto de uma maneira mais clara, mais respeitosa com o usuário, para que ele não se sinta ali, não sinta que ele está fora do controle, como você mesma disse, né? A gente tem que sempre deixar claro que quem está no controle é o usuário de fato. Então, como que a gente consegue trazer a hiperpersonalização para o jogo sem causar essa estranheza, né, esse distanciamento, e como que isso pode funcionar no nosso dia a dia, nós como designers, como que a gente pode contribuir para que isso aconteça também? Eu gosto de olhar primeiro, para falar disso, a história e o comportamento. Que comportamento humano nos mostra através da história? Antigamente, nós íamos numa loja de bairro, às vezes, Correto? a pessoa nos conhecia, ela tinha nossos dados lá, porque ela sabia de cabeça, porque tinha poucos clientes e começava a servir. Então, por exemplo, se você fosse fazer uma roupa, ela já tinha suas medidas, ela sabia o tecido que você gostava, ela sabia o sapato que você usava, ela te informava da moda ou do que estava de novidade, mas ela nunca passava o limite, porque ela sabia que você talvez tinha uma capacidade de pagamento e ela negociava, anotava na caderneta e nunca ultrapassou. Aí viemos com a Revolução Industrial, a Revolução da Moda, principalmente, já que eu citei moda, e massificação da produção, criar-se a mesma coisa, o humano, putz, eu posso gastar menos e posso consumir mais, eu posso ter um guarda-roupa maior, então isso ficou. Só que ainda sentia-se falta e tinha ainda esse vazio do que eu compro o que vendem, não aquilo que me serve. Então vamos levar para a internet. A internet mostrou para as pessoas que no começo era isso, era massificado. Você tinha o serviço lá, você usava o que tinha. Exato. Só que a gente evoluiu, a gente tem tecnologia para isso. Então eu começo a entender que meu celular vira também minha cara, porque eu tenho as coisas que eu quero, ele começa a entregar o que eu desejo, o que eu compro, o que eu sou. Legal. Só que aí tem barreiras. Porque eu posso, sabendo tudo isso, manipular. E essa manipulação não é legal. Não é legal se a gente pensa em esfera humana. Eu estou Sim. fazendo o humano, às vezes, consumir mais do que ele pode, fazer coisas que ele não quer. Então, já temos que pensar assim como empresa, porque empresas são feitas por humano. Apesar da gente, eu sei que a gente não faz caridade, a gente está lá por crescimento, a gente está olhando, etc. Mas nós, como designers, precisamos colocar essa pergunta na mesa. Até que ponto eu posso personalizar sem manipular? E que ponto que eu estou fazendo? Aí o usuário também, ele está aprendendo, ele está se graduando. Uhum. Ele sabe quando a empresa começa a empurrar. Tanto é que agora tem já um movimento anti-redes sociais. Exato. As pessoas estão falando, opa, isso aqui me faz mal, eu vou consumir o que me faz bem. Então eu quero barreiras, eu quero colocar os meus limites. As empresas entendendo isso e virando um parceiro deles, tem muito a ganhar. Então o que eu posso fazer de personalização? Eu posso ajudar ele a tomar decisões. Eu posso ajudar ele a entender o que ele tem e eu ser realmente um assistente para ele, das decisões dele, colocar no momento certo. Não é que eu não vou oferecer algo, mas eu vou oferecer no momento certo, não quando ele está vulnerável. Porque o problema é que eu posso manipular sabendo o que acontece. Que as redes sociais fazem isso conosco, desculpa, é verdade. O algoritmo está lá para nos entregar o que a gente não quer ver na nossa vulnerabilidade, que é aquilo que vai nos alimentar ainda mais. Isso. Na nossa momento mais baixo. E aí a gente, ou ele entrega coisas que ele vai fazendo na sua cabeça que no momento você vai querer comprar. Isso é manipulação. Várias indústrias, inclusive a de moda, têm feito isso. Eu uso a rede social para lançar uma coleção 6 meses antes. Quando chegar na loja, eu vou ter que querer aquilo, porque 6 meses antes já está na minha cabeça pingando. Como ser humano, estou combatendo isso? As pessoas estão evitando, estão bloqueando certos perfis, não estão seguindo certas tendências, estão evitando redes sociais, estão indo para umas redes sociais que são mais... Chatas até, né? E que te entregam realmente o que você busca, não aquilo que você não tá pedindo. Tipo, vou aprender uma receita de bolo. Onde que tem um videozinho me ensinando a receita de bolo. É isso que eu gosto. Ou me ensina alguma coisa que eu saio dali com alguma coisa, etc. Porque o ser humano não é aquele ser que não aprende. Ele aprende, gente. Isso. Ele vai mudando. Então, se a gente usar a personalização com limites, sabendo como ajudar ele, eu acho que é o melhor dos mundos. Porque quando eu entro, por exemplo, as minhas finanças, alguém que possa me ajudar a entendê-las, a tomar melhores decisões, a não esquecer um pagamento, a não pagar juros desnecessários. Então, isso é interessante.
E eu não vou deixar de servi-lo como empresa, mas eu vou ser um parceiro, ele vai sentir que eu estou ali do lado para ele. Não para empurrar alguma coisa, mas sim para construir com ele uma história. Várias indústrias, vários mercados já perceberam que o melhor não é só vender, é vender fidelizado. O que é vender fidelizado? Ele sabe que ele está fazendo um bom negócio comigo e ele vai continuar comigo por causa desse bom negócio que eu sempre proporciono para ele. Uhum. Mas ele se sentir enganado alguma vez, ele vai embora. Ele vai para a concorrência. Então, transparência, deixando ele no controle e oferecendo a personalização que sirva para ele tomar a melhor decisão. Isso eu acho que daí a gente pode usar. Senão ele vai perceber e aí ele vai embora. Você perdeu o cliente. Perfeito. Tem um pensador crítico, não é exatamente de design, mas chama Villain Flusser. E ele fala que nós, como designers, a gente tem a responsabilidade de eliminar obstáculos e não mantê-los, né? Porque é muito mais fácil a gente manter os obstáculos e fazer com que o usuário, de fato, realize ações que nós temos como premissa. Mas como que é o nosso trabalho aqui no mundo, né? Como que a gente consegue eliminar esses obstáculos para que também o usuário pense com autonomia, para que eu não passe a tocar a mesma música que o usuário toca, né? Então, meu cliente não está muito bem, então eu sigo falando sobre determinados assuntos que vão somente aprofundar mais, né, aquele momento dele. Ou se ele está super bem, eu continuo falando sobre, eu não tiro ele dessa zona de conforto, eu não trago coisas novas para ele, eu não proponho nada além daquilo que ele já está direcionado a tomar. Então, eu acho que tem um trabalho aqui da gente repensar e estrategicamente colocar a personalização em pontos que a gente acredita que de fato vai trazer esse controle para o usuário, mas vai fazer também com que ele pense, com que ele de fato entenda que ele é responsável por todas aquelas ações dele. Para mim, esse é o caminho. Ele está no controle e a gente aqui vai ajudá-lo na jornada dele. Perfeito, perfeito. E, Maero, eu tenho uma pergunta aqui sobre conteúdo para você. Conteúdo também, assim como tudo isso que a gente falou, hoje eu não tenho mais o conteúdo somente dentro do meu site, eu tenho conteúdo em vários outros canais, a gente falou sobre ubiquidade aqui, né? Então o meu conteúdo hoje está dentro da Alexa, meu conteúdo está dentro do smartwatch, está dentro do celular, está no meu computador, está na minha geladeira, etc. E falando sobre a governança do conteúdo, a gente precisa ter conteúdos hoje ágeis, a gente precisa entrar em esferas ali de discussões de uma maneira muito muito ágil, de fato. Eu tenho até um exemplo, podcasts que antes eu acompanhava, eles tinham temáticas que eles lançavam semana a semana, uma temática, tinha toda uma preparação para aquele conteúdo. Então, o usuário ele já ficava esperando, saiu um filme novo, o tal podcast vai falar sobre aquele filme, então eu já estou esperando acontecer. Esses podcasts assumiram uma nova posição em relação ao conteúdo. Eles trabalham com notícias, eles têm um conteúdo muito mais aberto, uma discussão menos produtizada, né? Então acaba sendo uma coisa muito mais orgânica na discussão, e isso é parte um pouco dessa movimentação, né? Quando a gente fala de conteúdo. Como que eu consigo fazer com que o conteúdo tenha uma frequência interessante, mas que ele mantenha aspectos como tom e voz, que ele mantenha aspectos como guia da minha própria marca, como as identidades visuais que eu tenho estabelecidas para poder direcionar aquela comunicação para o meu público. Na sua opinião, como que o Content Ops ou operação de conteúdo ela passa a se formar a partir de agora, principalmente dentro da web? Acho que você falou uma coisa que é muito importante, que é manter a voz, né? Quando eu estou numa empresa, eu mantenho a minha voz. Eu sei quem eu sou, quais são meus valores, o que eu passo. Se eu mudo o canal, eu mudo só a forma. Então, eu busco agora uma unidade de conteúdo e as formas vão alterando. E com as formas, os tons. Então, a voz é a mesma, eu mudo o tom. Eu mudo forma e tom. Então, eu vou adaptando. E eu adapto, inclusive, no momento da jornada do usuário. Porque se eu estou fazendo uma transação, eu quero instrução, direcionamento e clareza. Se eu estou apresentando um produto, aí eu vou ser mais detalhista, eu vou apresentar tudo o que ele precisa saber para considerar aquele produto. Então, eu preciso entender jornada e preciso pegar esse conteúdo e ir adaptando. Isso, inclusive, a inteligência pode nos ajudar, a inteligência artificial. Porque daí eu estou aqui como o conteudista, como o writer, como a pessoa que escreve, colocando os limites, colocando
e ele vai adaptar para mim. Isso. E eu não preciso ficar perdendo tempo, às vezes, adaptando, porque eu já fiz eu já coloquei lá quais são as regras, quais são os limites, como é que funciona para ele transformar para mim. Eu comando, eu sou o maestro ali. Isso. E ele faz, então isso fica mais fácil. Mas a gente tem que entender também, se eu estou falando de diversas interfaces, isso vai ficar cada vez mais complexo, que vai mudar. Então, por exemplo, eu já trabalhei pensando que tinha um sistema para colocar frase em rodovia. Então, às vezes é um recado de alerta, às vezes é um recado de momento, Feliz Natal, o que eu coloco ali, se eu uso emoticon, não, daí você tem que estudar aquela forma também. Ou quando eu estou dentro de um comprovante de uma transação, qual que é a informação que tem que estar ali, qual que é o tom, e ainda mantendo a sua identidade. Porque daí, você falou, é isso, o podcast está ali, ele mudou a temática, a forma como ele fazia, mas quem ele era, o valor, as pessoas estão buscando por causa disso. Se ele vai contar notícias, se ele vai contar sobre o filme, eu quero aquela pessoa, ou aquelas pessoas, aquele podcast falando daquela maneira. Contando daquele jeito, porque eu confio aquilo que me agrada. Uhum. Empresa é a mesma coisa, aquela empresa, aquele forma de fazer, como ele me conta as coisas é que me agrada, então eu vou fazer com ela. Uhum. E aí voltando um pouco para a base do design, o humano, a gente tende a achar que o humano é funcional, né? Ele faz uma transação pelo caminhozinho que é mais fácil. Não é, tem a camada visual, tem a camada ali da agradabilidade, aquilo que ele se encontra. Então, o texto passa por isso. Eu me encontro naquela voz, eu me encontro naquele tom, me agrada, é isso que eu quero. E por isso que daí voltamos para uma questão que é, eu entendo o meu usuário, eu sei o que eu quero passar de recado, o que eu vou construir para ele de conteúdo, e eu entendo o momento que ele tá. E eu vou nisso, então. E eu articulo as coisas para se comunicar com aquele usuário, né? Seja uma inteligência artificial, por exemplo. Legal, muito bom. Passando aqui para uma das últimas perguntinhas que a gente tem aqui, eu queria entender com você, e aí é uma coisa que eu me peguei enquanto eu estava me organizando aqui para esse nosso podcast, eu comecei a fazer algumas pesquisas e de repente eu comecei a pensar, poxa, hoje é muito difícil eu clicar numa página no Google. Geralmente, quando eu tenho alguma dúvida, alguma coisa assim, eu acesso o meu buscador, ele me dá um overview daquela busca, ou seja, ele vai fazer uma análise de todos os principais sites que vão tratar daquele assunto, ele vai compor uma resposta e eu vou acessar aquele resumo, ponto. Eu não vou entrar mais na UOL, eu não vou entrar talvez no G1, eu não vou entrar em outros sites que antes eu entrava para consumir aquele conteúdo, porque eu preciso daquele conteúdo de uma maneira rápida. E essa overview da AI, né, quando a IA ela faz esse resumo, faz com que o usuário também não chegue até o site e eu não tenha essa traqueabilidade do clique. Como que design pode ajudar dentro desse cenário? Existe uma forma da gente repensar? Será que aqui o ponto é a gente começar a olhar para outro tipo de métrica que não seja mais o clique, né, o page view, e sim olhar como que aquele usuário está chegando até aquele conteúdo, enfim, entender de alguma outra forma como que eu consigo garantir que o meu conteúdo está sendo acessado e que ele tem um valor para aquele usuário, né? Nem que esse usuário seja a própria IA consumindo aquele conteúdo. É muito interessante isso porque a gente se apegou muito a algumas métricas que são passado e a gente não está nos atualizando nas métricas. Não, a gente Você vê continua olhando para ela. Exato. Faz tempo que eu tento brincar com outras métricas. Eu tenho sorte de ser casado com alguém de dados. E a gente discute muito em casa. E aí a gente fala muito sobre isso. Medir outras formas daquele meu impacto. Isso. Então, porque não vive só no clique. Vive antes. Então, quando eu estava trabalhando no mercado automotivo, a gente já discutia muito nisso, inclusive de medir entrada em loja. Uhum. Se eu vi algum conteúdo e depois eu vou lá na loja, como é que eu sei que ele citou meu conteúdo? E eu sei que hoje ele só chega na loja, e faz muito tempo isso, já decidido. O vendedor ali é negociador. Isso. Você vai negociar preço. Então, eu sei que ele está consumindo muito antes. Mas aí, é claro, a gente vai ter que buscar formas de entender isso, entender esse impacto. O clique vai acontecer quando ele quiser, talvez, saber oficialmente daquela página. Porque ele já realmente aprendeu tudo que ele tinha que aprender antes. É quase uma outra etapa do funil, né? Exatamente. Eu já aprendi no ChatGPT, eu já entrei lá, ele já me ensinou tudo, eu entendi, aí eu vou para o próximo passo. Ou eu vou para fechar a compra. Apesar que agora ele vai fechar também lá dentro dele. Então a gente precisa entender também como vai ser isso.
Mas isso já tem acontecido há algum tempo. Sim, Porque com o Google ficando cada vez melhor na entrega de busca, as pessoas liam ali e só entrava quando realmente precisava daquela informação mais profunda ou que você assina. correto. Mas eu acho que duas coisas a gente vai ter que aprender. Entregar esse conteúdo, então, e ele reconheça que é meu, e quando ele tomar a decisão, ele vai me procurar. E aí eu vou medir diversas outras formas. Então, por exemplo, eu vou ter que meio que cruzar quanto eu estou entregando, porque no orgânico a gente consegue ver um pouquinho, quanto está entregando Uhum, lá, como é que a gente isso. vê, qual é a nossa relevância, como nossa marca ali ganha essa relevância dentro do Google, do ChatGPT, a gente vai ter que aprender a ler isso, e daí quanto eu trago e quanto eu metrifico. Mas isso não é só um problema agora, na minha opinião, já vem vindo há um Sim, tempo, né? Já tem sim. consumo, já tem cruzamento, e a gente tem que ver. E parar de ver só clique. Que Exato, isso não adianta nada. exato. E também não adianta nada, porque às vezes tem Você tem esses clique, pega-clique, né? exato, e para que você tem um clique? Qual é o resultado daquele clique, né? Eu não Eu ia. converto, eu não faço nada. Eu só tenho o usuário clicando, né? Mas eu acho que ainda tem É indústrias quase uma métrica piores. de vaidade, né? É uma métrica de vaidade e tem umas indústrias piores, né? Porque Sim. quando a gente fala da criação de notícias, Uhum. eles realmente vão ter que se repensar. É, exato, porque até então era clickbait. Exato. Agora eles É, eu vão ter não que. tenho mais essa isca. Eu ainda tenho como medir quando o cliente, eu estou aumentando o cliente ou não. Então, eu Hum, estou trazendo o cliente para mim, eu estou aumentando minha base, eu tenho ainda outras coisas para comparar. Mas eles, e agora? E agora? Exato. Eu tenho comparado, eu leio muito, eu gosto muito de leitura, eu leio vários canais no mundo, alguns canais já se adaptaram. O título antes, e eu venho da faculdade de jornalismo, né? É aquele título claro que passa a mensagem que te interesse a ler. Uhum. Agora os títulos, e são curtos. Agora os títulos têm 3 linhas, 4 linhas. É, Ele dá um resumo do que é aquela matéria, porque na verdade o target dele é a IA. E isso. aí a IA passa aquilo e Geo. dá como referência. Aí ele entra e consome. Então mudou já para eles. Agora cada indústria vai ter que aprender como entregar isso da melhor forma e ainda atrair para ele virar ou Isso. ele fidelizar ou ele, mas Acho que assim, o contexto mudou totalmente, né? A gente continua ainda apegado nas métricas, mas o contexto mudou. Um exemplo que eu estava falando aqui é o GEO, né? Antes a gente olhava para o usuário, né? O Search Engine Optimization. Agora a gente está olhando para o GEO, que é o agente, né, a IA, acessando o teu conteúdo. Então eu tenho um intermediário, né? Tem um novo jogador. tem. Então esse intermediário, ele acessa o meu conteúdo e ele define se aquele conteúdo faz sentido para o usuário dele, não o meu, né? E eu preciso convencer a este intermediário de que aquilo faz sentido. E olha o perigo nisso, né? Porque a gente está falando de diversos intermediários. Isso, E a gente não sabe como eles exato. estão sendo programados. Como é que ele vai entregar aquilo para o usuário? E o usuário também tem que ter esse problemática, que o humano tem que falar: ele está me falando a verdade? Deixa eu fazer 2 ou 3 outras perguntas para validar o que ele está me dizendo, porque eu posso tomar uma decisão de uma coisa que não é verdade. Já aconteceu. Correto. Já aconteceu, inclusive, se falar análise para dentro de empresas. Assim, você pede umas coisas para ele fazer, ele está entregando coisas que ainda não são verdades. Que ele tirou sei lá da onde, que ele criou sei lá da onde, e a gente vai ter que depois aí tentar entender, fazer um filtro. Perfeito, Mas ainda perfeito. tá nesse perigo, né? Perfeito. E aí, eu quero falar aqui de um cenário que eu acho que você conhece um pouquinho, né? Que é o cenário bancário. Né? Acho só um pouquinho. Mas eu queria entender um pouquinho com você, falando ainda de web, para a gente não sair totalmente desse tema. Quando a gente fala de banco, web, o que vem na nossa cabeça, numa primeira instância, é internet banking. Né? E eu queria entender com você se, na sua visão, hoje, o que é ofertado dentro do internet banking para qualquer tipo de instituição financeira faz sentido ainda? Existem outros serviços que a gente pode plugar, existem outras formas da gente impactar o usuário, até olhando para essa ubiquidade que a gente falou lá atrás, né? De ter vários sistemas, várias tecnologias conectadas ali, que o banco, a instituição financeira, pode usar essas tecnologias a favor do próprio usuário, né? Claro que convertendo também no meio do processo, mas eu queria entender, hoje você acredita que falta uma reinvenção do internet banking ou você acredita que a gente ainda segue aquilo que existe como premissa? Funciona ainda o internet banking com super apps, com tudo que a gente tem hoje? Ainda funciona? Ainda faz sentido? Faz todo sentido, eu vou contar por quê e vou dar minha opinião, assim, trabalhando né, são 25 anos envolvidas com o mercado financeiro, sobretudo com bancos.
E o que eu acredito? Que nós estamos no modelo bancário, um dos mais modernos do mundo. Nós viramos referência para o mundo. Inclusive o Nobel da Economia falando que a gente tem o melhor sistema de Open Bank para o mundo Sem dúvida. aprender. Então, a gente tem no mercado, porque a gente é complexo, a gente é um país extremamente complexo, de diversas realidades, e o sistema bancário foi se adaptando para isso, para servir. A gente hoje tem diversos concorrentes que torna ainda a corrida muito mais legal. Só que a gente está falando de dinheiro. Voltamos para o comportamento humano. Eu preciso, como humano, saber onde está, controlar e saber o que eu posso fazer. Então, o controle, o Internet Bank, ele existe para ser centralizador. Ele entra, ele vem. Então, a gente está falando de Web Internet Bank, mas o Internet Bank evoluiu. Ele é um super app hoje. Todos o Internet Bank viraram um super app. Porque a vida financeira está ali. Os bancos não ficaram com essa complexidade Brasil, diversas. A gente tem 200 e tantos milhões de habitantes, 200 e tantas pessoas usando o mercado. É continental, né? É continental. Então, eu preciso ter ali todas as soluções que cheguem ali, principalmente quando a gente está falando os bancos de... Quando a gente está falando de bancos nichados, eles começam a limpar e trazer que o usuário daquele nicho ainda faz. Mas ainda o controle, a pessoa olhando o que ele faz com o seu dinheiro, que tá ali e vai continuar existindo, essa interface de eu entrar e ver. Só que a gente tem que também se adaptar à jornada. Qual que é o momento daquele Internet Bank, daquele app, entregar na rua? Entregar em casa, na hora do financiamento. Para que ele serve? Eu tenho essa adaptação. Vem um pouco da personalização. Então, eu sirvo na jornada. Isso. Eu sirvo a ele aquilo. Então, tem que pensar um pouco nisso. Tem que pensar que a gente, com o Open Finance, muda bastante a regra. Eu não tenho um dinheiro lacrado num lugar. Ele flui pelo sistema bancário brasileiro. Eu posso mudar de um para o outro. Como é que eu, como banco, entendo isso? Porque tem regras do Banco Central para eu seguir, eu vou seguir, vou fazer. Mas aí, também, tira um pouco, então vira um pouco de prateleira, e eu também, aí como designer brilha, porque daí eu começo a pensar na jornada dentro do app. Eu penso em fluxo, eu penso em interações. Aí eu consigo sumir acabada. Eu não estou mais me preocupada com as regras da transação, porque eu fiz isso. Em 2000, eu estava lá, desesperada, atrás do Banco Central, o que eu podia, o que eu não podia fazer na internet. Então, eu tinha um analista de requisitos só para me ajudar a fazer essa tradução. Hoje está muito mais fácil, entender a regra do jogo está muito clara para todo mundo, a gente está lá consumindo. Por exemplo, temos um time, pessoas, todas as empresas fizeram isso, né, que trabalham com o mercado financeiro, alguém que olha o Open Finance e traduz aqui, ele está ali ligado, está trazendo e fazendo. Então, a gente começa a pensar em como eu, como sistema financeiro brasileiro, sirvo aos meus usuários da melhor forma possível para ajudar na vida dele. E aí a competição fica muito mais legal. Com certeza. Porque daí eu uso, sim, todos os recursos que eu tenho agora de personalização, de construir algo relevante. E quando ele tem que fazer a transação, que seja o melhor fluxo possível. Ele não perca tempo, ele tenha as informações claras, ele faça com segurança, sabendo o que ele está fazendo e tendo controle da sua vida financeira. Lembrando que a gente está falando de um país continental, com vários tipos de usuário, e eu tenho, sim, que me adaptar à realidade para eles também. Então, isso para mim é o mais legal. Então, acho que essa última pergunta reúne tudo, na verdade, né? Exato. Porque a gente está trazendo o que a gente falou de o que ela pode fazer, em personalização, o que ele pode fazer, o que o humano quer, esse controle, e a gente está falando de realmente servir ele no momento que ele precisa, como ele precisa, de forma mais segura possível. Legal. Você mencionou Open Banking, Open Finance, e alguns anos atrás eu entrevistei um gerente de um banco, né, fazia parte de um projeto nosso aqui da NTT Data, eu entrevistei esse gerente e estava começando ainda os primórdios ali do Open Finance, já existia o Open Bank, estava começando a trabalhar o Open Finance, e ele virou para mim e ele falou assim: Carlos, eu não posso mais ser o gerente do banco XPTO, eu tenho que ser o gerente do cliente, independente do banco. Brilhante. Ele pegou, ó. E isso mostra o quanto as interações comerciais estão muito mais humanas, né? Existe ainda aquele pensamento de que, nossa, o design deixou de se tornar humano, a interação digital deixou de se tornar humana. Não, eu acho que nunca foi tão humana do que é agora, com tudo isso que a gente falou. Então, lembrando da sua resposta lá na primeira pergunta, né? Aquele comércio lá do interior,
né, que atendia aquela pessoa e que tinha aquela interação humana, conhecia, né, na base de dados, conhecia como que aquele comportamento daquele usuário, daquele cliente funcionava. Então, hoje a gente passa a ter novamente esse tipo de coisa e é essencial para a gente se destacar em meio aos demais concorrentes, né? Então, acho que eu tenho um pouco dessa visão aí de que estamos num momento humano, num momento sensível, que a gente precisa trabalhar, a gente precisa entender como que a gente vai reinventar um pouco daquilo que a gente faz, mas eu não enxergo como um momento frio, um momento desumano, como a gente tem ouvido por aí. Eu acredito que hoje o cerne nosso, ele é esse. Eu acredito que bom, as nossas maiores decisões a gente sempre vai para um humano para pedir conselho. Com certeza. E vai continuar sendo assim para as decisões financeiras. Eu vou sempre, putz, uma coisa grande, eu preciso de alguém falando ali, não só uma máquina. Ele sente que ele precisa dessa confiança, né? Essa validação de um humano, de uma orientação de um humano. Então, acredito muito nisso, assim, que ainda vamos. Acho que estamos nesse momento muito mais conexões, olho no olho, do que a gente imagina. Sem dúvida. Acho que tudo online, virtual, pode ajudar, inclusive, nessa comunicação. Como é que eu chego mais rápido no meu gerente? Ele me ajuda a tomar essa decisão. Como é que ele me passa esse conselho e me traz essa segurança que eu estou tomando, que eu vi realmente é a melhor taxa, é o melhor caminho. Como é que faz isso? E aí, lembrar que a gente ainda vai usar essas redes. Bom, na indústria automotiva é isso, assim, decisão de carro, você conversa com as pessoas. Você comprou esse carro aí, é legal? Sempre foi. Deixa eu sentar, não sei o quê. Desde Henry Ford sempre foi. Não, e aí outras coisas no âmbito humano. Eu vou pedir ali a validação, entender. Você tem filho como eu, a cadeirinha cabe bem, não cabe, encaixa, espaço, vai ser isso, gente. É isso, então acho que deixa o digital, a ferramenta, a inteligência artificial fazer o trabalho que a gente é mais chato, é mais produção, a gente volta conexão, criação realmente do que importa, de novos caminhos. Maravilha, perfeito. Bom, pessoal, a gente está encerrando aqui o nosso papo agora, tá? Eu queria agradecer imensamente a Mayra pela presença dela aqui. Agradeço. Pela intelectualidade dela, por toda essa generosidade intelectual que ela proveu aqui pra gente. Eu acho que foi um bate-papo muito rico. A gente conseguiu sair com várias ideias daqui. Eu acredito que não só nós aqui que estamos nessa mesa, né, os demais que estão aqui com a gente, mas eu queria fazer um convite também para as pessoas que estão nos assistindo de trazer esse tipo de discussão dentro das organizações, fazer com que a gente, de fato, sempre se reinvente, que a gente oxigene essas ideias e que a gente entenda que quando a gente fala, independente de ser web, independente do canal, quando a gente fala sobre design, acima de tudo, sempre vai ser humano, e isso hoje nunca esteve em tanta evidência quanto é hoje, e eu acredito que a gente tem muito para construir juntos. Discutam de maneira saudável, claro, mas discutam dentro das organizações de vocês como que a gente pode exponenciar esse pensamento e alcançar resultados incríveis, sempre colocando o usuário como cerne das nossas discussões. E é isso. Obrigado, pessoal, e até a próxima.